Bom dia, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos ir para mais uma aula de matemática. A última coisa que a gente estava trabalhando em sala de aula, pessoal, foi tá dentro, né, do conteúdo de medidas e funções, foram as conversões de unidades, né, pessoal? Onde a gente utilizou aí das funções direta, inversa, né, para a gente poder estar convertendo aí algumas unidades de medidas. Também nós trabalhamos a tabela, né? Vocês viram lá. As aulas foram abordadas, né, com base na memorização ali daquela tabela. Espero que vocês tenham aí memorizado. Se não conseguiram memorizar daquela forma que eu ensinei, vocês podem inventar aí uma outra maneira de poder memorizar, certo, pessoal? E nós vamos falar agora, pessoal, sobre escalas, né, um conteúdo bastante importante aí na matemática, tá? E aí nós vamos falar o que é escala, né? Para que serve? E aí nós temos o seguinte, né? Que a escala nada mais é, pessoal, do que é uma forma de você fazer uma reprodução de um desenho, né? A escala ela vai indicar quanto que um determinado espaço geográfico foi reduzido para caber no local em que ele foi confeccionado. Certo, pessoal? Então imaginem vocês aí um mapa, né? O mapa do Brasil, desenhado em uma folha de papel. Então você tem a projeção daquele desenho no papel e ali você tem uma escalazinha ali, né? Onde a cada centímetro ali vale tantos quilômetros. Ou seja, um centímetro na régua vale X quilômetros. E também você tem outros desenhos também, né? Quando a gente tem coisas pequenas, né? A gente pode utilizar aí o metro, né? Quando a gente fala em quilômetros, a gente fala de uma extensão grande, né? Relacionada aí a espaço mesmo de mapas, né, pessoal? E o que que nós temos, ó? Para construir, né, os engenheiros e arquitetos, eles fazem plantas de desenhos, né? É sobre como serão as construções, como será a construção. Em alguns casos, eles fazem maquetes, uma miniatura daquilo que eles vão construir. E assim, pessoal, na prática aí, né, quando um engenheiro ou um arquiteto ele quer representar um objeto grande, ele usa uma escala, ou seja, ele faz uma redução para que o desenho caiba no papel. Vejamos os exemplos a seguir. O exemplo 1, pessoal, traz aí uma cúpula de uma igreja, né? Ele fez aí dois desenhos. Um da cúpula vista de lado, né? E o outro vista de cima. Na parte de baixo da figura, ao lado, né, encontramos a indicação da escala. A escala nos dá a informação de que 1 centímetro na figura corresponde a 400 centímetros na realidade. Ok, pessoal? Vamos passar para o desenho aí para vocês terem uma noção do que a gente leu aqui. Então nós temos aqui a cúpula, ó, aqui ela vista, né, de lado, certo? E aqui ela vista de cima, pessoal. Então no desenho nós temos aqui a altura dela valendo 5 centímetros e aqui nós temos ela vista de cima, né, com a lateral aqui, ó, medindo 2 centímetros. E bem aqui embaixo, ó, nós temos 1 para 400, pessoal. Isso significa o quê? Que cada 1 centímetro no desenho vale 400 centímetros na realidade. Ok, pessoal? A gente percebe que as unidades de medidas utilizadas aqui, ó, são centímetros. Portanto, quando eu tenho 1 para 400, então cada 1 centímetro no desenho equivale a 400 centímetros, tá? Então veja bem, pessoal. O que que nós temos aqui? Esse númerozinho pequeno que aparece, 1, 2 pontinhos, 400, é chamado de escala. Ok, pessoal? Então o que que nós vamos fazer agora?
Se nós temos 1 para 400, vocês devem perceber o que? 1 é menor do que 400. Logo, pessoal, para que esse desenho aqui, coubesse no papel, foi preciso fazer uma redução. Por que foi feita uma redução, né, pessoal? Porque a gente sabe que a cúpula de uma igreja, né, é um monumento aí enorme, né? Para você representar aí em uma folha de papel, uma redução. Assim como, pessoal, nós vamos ver aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, quando algo é muito pequeno, extremamente pequeno, né, e você precisa passar ele para o papel, né, de modo que o observador, né, ele consiga visualizar em detalhes determinado objeto ou determinado ser, né, é preciso que faça uma ampliação. Isso não é difícil de perceber, pessoal. A escala de 1 para 400 significa o quê? Uma redução, ok? A gente percebe aqui que cada 1 centímetro no desenho vale 400. Vale então, pessoal, a gente perceber aí, o que nós temos nessa tabela aí, Veja bem, nós temos aqui medida na figura, e aqui nós temos a medida real. 1 centímetro na figura vale o quê? 400 centímetros. Isso de acordo com a escala. Vocês perceberam lá que era 1 para 400. Então, 1 centímetro vale 400. 2 centímetros vale o quê? 2 vezes 400, ou seja, 800 centímetros. Então já dá para a gente entender uma coisa. Quando trata-se de uma redução, né, para a gente encontrar a medida real, a gente multiplica os valores, né, pessoal? Olha só, 3 centímetros, 3 vezes 400, que dá o quê? 1.200. 7 centímetros, 7 vezes 400, que é igual a 2.800, né? Então, vocês já vão memorizando aí. Quando trata-se de uma redução, a medida real sempre é encontrada multiplicando, certo, pessoal? E aqui, ele utilizou também função, como a gente está falando de medidas e funções, né? Então, ele fez aqui a função que representa aí, essa nossa escala. Então, olha aí, nós temos aqui, a medida na figura em centímetros. O que acontece com ela? Ela é multiplicada por 400, por se tratar de uma redução, ok? E aí nós temos como saída a medida real em centímetros. Certinho, pessoal? Então nós temos a medida na figura em centímetros, aí a função multiplica por 400, porque nós tínhamos a escala, né, de 1 para 400, então 1 centímetro vale 400, então aquela medida em centímetros ela é multiplicada por 400 e você tem a medida real em centímetros obtida. Certinho, pessoal? Aí ele fez o exemplo aqui que se fosse 5 centímetros, o que ia acontecer? 5 ia acabar multiplicando por 400 e aí sairia 2.000 centímetros. Ok, pessoal? Bom, e o que nós temos agora, pessoal? Da mesma maneira, né, nós descobrimos o quê? Que a largura da cúpula, né, vocês viram lá, né, vamos até voltar aqui na figura. Olha só, vocês percebem que a cúpula, né, ela tem 2 centímetros no desenho aqui, de comprimento. Isso no real, pessoal, o que acontece? Se é 1 para 400, então nós temos 2. Então o que acontece? 2 você multiplica 400. Porque 1 centímetro já vale 400, de acordo com a nossa escala aqui. Então 2 vezes 400 é igual a quê? 800 centímetros. Mas, pessoal, o que acontece? Para você utilizar centímetros para colocar de valor aí para uma cúpula de uma igreja não combina muito bem. Então, o que acontece? Quando a gente vai calcular isso aqui, olha só, 2 vezes 400,
é igual a 800 centímetros, que é melhor você representar aqui como 8 metros. Certo, pessoal? Então, veja bem, no caso da cúpula, né, a largura mede 400, quer dizer, mede 2 centímetros. 2 vezes 400 vale o quê? 800 centímetros, né? Ou seja, 8 metros, certinho? E aí, pessoal, o que eu estava falando aí sobre redução, né, pessoal? Algumas vezes é preciso fazer uma redução de determinado objeto. Foi o caso aí da nossa cúpula, né, da cúpula da igreja. Porém, vamos falar agora de uma formiga, por exemplo. É o exemplo que nós temos na página 45 aí, ó. Ah, algumas vezes, por outro lado, aquilo que queremos representar é muito pequeno, né? E por isso precisamos, pessoal, fazer aí, né, uma ampliação. Certinho, pessoal? Então aí, ó, o que nós temos? Nesse caso, também utilizamos uma escala, né? Mesmo quando queremos fazer uma ampliação, a gente usa escala também. E o exemplo a seguir mostra como isso é feito, né? Então, exemplo 2 aí, ó. Um cientista ele está estudando certo tipo de formiga, né? Ele fez o desenho do inseto. Então, olha aí, ele fez aqui a formiga. Claro que é uma formiga extremamente pequena. Então ele fez o que? Uma ampliação. Então ele colocou aqui, ó, que no desenho ela mede 4 centímetros. E a escala, pessoal, é 10:1. Beleza, pessoal? 10:1. Vocês viram que na cúpula foi um valor menor, ó, para 400, valor maior. Então se tratava de uma redução. Aqui você tem 10 maior e 1 menor. Então trata-se de quê? De uma ampliação. Ok, pessoal? O que esse 10:1 ele quer dizer? Esse 10:1, né, esse 10:1 ele quer dizer que 10 centímetros na figura corresponde a 1 centímetro na realidade, pessoal. 10:1. E vocês viram que a medida utilizada lá na formiga, né, foi em centímetros. Então, a cada 10 centímetros na figura, né, corresponde a 1 centímetro na realidade. Então, a gente já vai conseguir também perceber uma coisa, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Antes de eu explicar essa tabela, deixa eu mostrar aqui essa parte aqui, ó. O jovem, ele está falando o quê, ó? Uma escala de 1:2, seja centímetros, seja metros, né? Aqui 1 centímetro, por exemplo, vale 2 centímetros. Cada 1 centímetro na figura vale 2 na real. Então, o que quer dizer? O primeiro número sempre se refere à figura desenhada, ok? E o segundo número, né, sempre se refere à medida real. Então, primeiro número, a medida da figura. E o outro, medida real. Certinho, pessoal? Então, voltando lá para a tabelinha para a gente explicar lá o caso da formiga lá. Então, na formiguinha, você tem aqui, ó, a medida na figura lá, 10 centímetros vale 1 centímetro no real. Ok? 20 centímetros na figura vale 2 centímetros no real, porque agora é o inverso, pessoal. Quando nós tínhamos lá uma redução, a gente fazia multiplicação. Quando a gente tem agora uma ampliação, a gente faz a divisão, certinho? Então, 20 centímetros, 20 dividido para 10, que é igual a 2 centímetros. 8 centímetros é 8 dividido para 10, que vale 0,8 centímetros. E 1 centímetro é 1/10, 1 dividido para 10, né? Que é 0,1 centímetros. Ok, pessoal? E aí aqui ele colocou a função que representa essa situação problema. Então, olha aí, nós temos a medida, né? No desenho em centímetros, o que acontece com ela? Ela é dividida por 10. E aí você encontra a medida real em centímetros daquele determinado objeto ou daquele determinado ser. Ok, pessoal? E ainda ele colocou aqui, ó, se fosse 4 centímetros, né?
dividiria por 10, que sairia o quê? 0,4, certo? Aí nós temos duas observações aqui, ó. Na escala, o rapazinho falou aí, ó. Na escala, que valor devo colocar à esquerda e à direita dos dois pontos? Aí a professora falou. No lado esquerdo vai a medida da figura e no direito a medida real. Foi o que a gente explicou aqui abaixo. Ó, na direita, na esquerda, ó, nós vamos colocar o que? A medida da figura. E na direita, nós vamos colocar a medida real. Sempre que vocês forem representar uma escala ou observá-la, vocês vão entender que no esquerdo sempre vem a medida da figura. Então, o primeiro número se refere à medida da figura, né? E o segundo se refere à medida real, ok? E ainda aqui nós temos, olha só, esse clipe. Aqui nós temos ele 1:2. Aqui usou milímetro, ó. Então, 1 milímetro na figura corresponde a 2 milímetros na realidade. E aqui nós temos a escala de 1:1. Isso significa que esse tamanho aqui de objeto, né, ele é o tamanho real. Quando você tem valores iguais aqui, ó, trata-se do tamanho real. E aqui você tem a escala de 2:1. Ó, significa o quê? Que se o maior, né, veio primeiro e depois o menor, trata-se de uma ampliação. Então, cada 2 centímetros, ele está usando centímetro aqui, cada 2 centímetros na figura corresponde a 1 na realidade. Certinho, pessoal? Então, você tem aqui a ampliação, aqui você tem tamanho real e aqui você tem redução. Beleza? E aí, pessoal, você tem aqui, ó, o estado, né, do Mato Grosso, olha só, e seus, né, suas principais cidades aí destacadas nesse mapa, ok? E aí, o que que você tem, pessoal? Esse mapa, olha só, ele tem aqui, ó, 0, 75, 150, 300 quilômetros. Se você pegar uma régua, pessoal, e medir isso aqui, ó, você vai ter o seguinte, ó. Deixa eu pegar um pedaço de régua aqui para vocês observarem. Olha só. Aqui ele vai de 4. Olha só, peguei a régua aqui, ó. Você vai 4 até 6. Significa que valem 2 centímetros isso aqui, ó. Então, de 0 a 150 eu tenho 1 centímetro. E aqui de 150 a 300 eu tenho 2 centímetros. Beleza? Significa o quê? Que 2 centímetros no mapa, pessoal, valem 300 quilômetros. Certinho? Então, como é que fica isso aí indicado aí, pessoal? Ele colocou uma escala aí para você poder identificar o que você vai ter em 1 centímetro e o que você vai ter a cada 2. O ideal é você saber o que você tem a cada 1 centímetro, né? No caso, você tem 150. Então, se você for calcular a distância em quilômetros de determinada cidade, você pode utilizar tranquilamente aí, usando, né, a escala. Por exemplo, vamos riscar aqui, ó. Eu vou querer calcular, pessoal. Quer ver? Vamos colocar aqui a medida aqui, ó, de, quer ver? Juína, essa cidadezinha aqui, Juína, até Sinop. Beleza, pessoal? Então, eu já sei que 1 centímetro vale 150, é o que está aqui, ó, na minha escala. 2 centímetros vale 300. 1 vale 150. Então, eu pego a régua, pessoal, ó, e vou de Juína até Sinop. Eu vou marcar aqui, olha só, foi de 3 centímetros até, pessoal, ó, mais ou menos aqui, ó, 5,5. Então, vamos contar quantos centímetros foram, ó. Aqui 1, aqui 2,5. Vamos colocar aqui redondo, que foi 2,5 centímetros. Então, eu utilizei a régua e de Juína até Sinop, 2,5 centímetros.
Então, o que que nós temos que fazer? Nós vamos pegar, a gente sabe que na escala, né? Ela é uma escala de 1 para 150 quilômetros. É assim? Cada 1 centímetro vale 150 quilômetros. E lá tem também que a cada 2 são 300 quilômetros. Então a gente viu que a distância aí, né, de Juína até Sinop deu 2,5. Então o que que nós vamos ter que fazer, ó? Nós vamos pegar então 2,5, né, que é a medida no desenho, e nós vamos multiplicar por 150, que vale 1 centímetro no mapa. Então 1 centímetro no mapa vale 150 quilômetros na realidade. Então 2,5 vezes 150. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar por 15, vou eliminar aqui esse zero, e aí depois eu acrescento no final e faço a contagem de vírgula. Então 5 vezes 5, 25, sobe 2, 5 vezes 2, 10, com 2, 12. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2. Nós vamos passar aqui, vamos somar, ó. Então vai dar 5, aqui vai dar 7, e 2 mais 1, 3. Então deu, ó, 375. Vou aumentar o meu zero aqui, ó, que eu multipliquei foi por 15, não por 150. Como era, pessoal, 2,5 vezes 15, né? Então eu tinha uma casa depois da vírgula aqui. Então eu vou contar uma casa e colocar a vírgula. Então ficou 375 cravado, pessoal. Então, o que que nós temos aí, ó? Que a distância aí, então, de Juína até Sinop vai ser o quê? 375 quilômetros, beleza? E aí você teve que apelar para a escala, observar a escala no mapa para você calcular a distância entre essas duas cidades na realidade. Beleza, pessoal?